Antes da imposição dessas tarifas, perdão, no primeiro trimestre do ano, a economia chinesa cresceu. A questão é que agora a atividade do país deve desacelerar. Quem chega para explicar esse assunto, como eu falei, é a nossa analista de economia, Thaís Heredia. Surpreendeu, em primeiro lugar, surpreendeu esse crescimento de 5% ou mais de 5% no primeiro trimestre para a China, Thaís? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Surpreendeu. O crescimento foi de 5,4%. A expectativa era de 5,1%. A economia chinesa, o governo chinês tem, por prática, o estabelecimento de uma meta de crescimento que vem rondando os 5%. Está muito difícil de sustentar esse crescimento de 5%. Já estava difícil de sustentá-lo, mesmo antes dessa escalada da guerra comercial que a gente está vendo agora. Mas o Lorival acabou de dizer aqui, né? A China, e ele vem repetindo isso há algumas semanas, a China provavelmente foi o país que mais se preparou para essa guerra tarifária, porque ela sabia que ela era o alvo preferido. Portanto, em economia a gente fala, né, de você fazer uma distribuição dos riscos, e aqueles riscos mais graves ficam muito nas pontas, né, em que você não espera um cisne negro, em que você não espera uma ruptura abrupta das situações. Tudo indica que a China colocou a opção de ruptura bem no centro do seu modelo de expectativas, viu, Márcio? E é por isso que ela tem conseguido não só resistir, mas partir para cima dos americanos. Donald Trump tem a moda dele com a sua retórica, mas tem sido obrigado a recuar. Vamos dar uma olhada aqui para falar do crescimento chinês, porque essa equação, Márcio, ela é super importante para entender como a China vai aguentar os próximos períodos, meses, anos, se essa separação do comércio chinês com os Estados Unidos realmente acontecer. Então, veja, primeiro trimestre, um crescimento de 5,4%. O que chamou a atenção aqui? As exportações dispararam, a produção industrial também cresceu muito. Isso indica, a leitura é de que houve quase como uma prevenção do mundo inteiro, dizendo, olha, eu vou fazer o seguinte, antes que esses preços subam, que as barreiras apareçam, eu vou sair comprando tudo. Então, o mundo inteiro saiu comprando tudo, a indústria chinesa respondeu a isso. Então, o crescimento da indústria chinesa de mais de 7,5% no período. O consumo das famílias também respondeu a isso, porque o chinês, por mais que ele esteja lá enclausurado lá no controle das informações, ele sabe que o movimento é de risco de alta dos preços. Então, esse crescimento se explica. A meta para 2025, eles dizem cerca de 5%, mas é muito óbvio que quanto mais acima de 5%, melhor. O cerca de 5% é para acomodar um pouco a leitura dos economistas ocidentais que dizem, olha, na configuração atual da China, não dá mais para crescer 5% ao ano. Ela é uma economia de 15 trilhões de dólares, né? Ela já é uma economia muito grande, a segunda maior do mundo. E a previsão, de ontem para hoje, está havendo uma onda de revisões de crescimento para até 2026, que pode cair para 3,5%, que é uma coisa impensável para a economia chinesa. E o grande pulo do gato lá, Márcio, ou dos bilhões de gatos, é que a China, nesses últimos 30 anos, cresceu com uma composição de crescimento muito mais focada no investimento do que no consumo. Ela investiu para produzir para o mundo inteiro consumir. E agora que o mundo inteiro não vai mais consumir, será que o chinês está preparado para absorver essa produção? Essa que é a grande dúvida, como ele vai conseguir fazer isso. O chinês ainda é um povo pobre, com renda baixa, sem segurança social e aí, portanto, muito poupador. Então, esse desafio, que já é um desafio de uma década da China, de fazer essa transformação da composição do seu crescimento, agora aumenta a pressão sobre ele. Mas, como disse o Lorival, e a gente tem repetido aqui, a China se fortaleceu estruturalmente e financeiramente para aguentar esse tranco. Thaís Heredia volta ainda nessa edição com as informações sobre o mercado financeiro mundial nesta quarta-feira. Mais um dia, vamos dizer, um capítulo da guerra comercial, mas mais um lance. Mais um lance. O que sempre preocupa a gente. Obrigado, Thaís.